Quando a vida perde o sentido, quando a vida se torna sem graça, quando a vida se torna vazia de significado, quando a vida deixa de existir. Esse é o tema daquilo que nós queremos conversar nesse segundo vídeo dessa série com base em Eclesiastes. Nós falamos no nosso último vídeo sobre as declarações de Salomão, as insistentes declarações de Salomão sobre a vida sobre a terra ou a vida debaixo do sol. A vida é vaidade, a vida é uma ilusão. E aí nós precisamos entender até que ponto o grande sábio está certo. Nós precisamos encontrar um sentido para a vida. Esse é o propósito do nosso canal, e deixar a vida viver está ligado a essa descoberta daquilo que de fato é a vida e daquilo também que deixa a vida distante de nós, ou faz com que a vida seja sem sentido, a vida se torne sem graça, a vida deixa de existir. Salomão, os últimos dias de Salomão são dias desagradáveis, e é exatamente nesses últimos dias da sua vida que ele vai escrever o livro de Eclesiastes. Não só por uma questão de amadurecimento, da idade avançada, onde ele faz uma avaliação geral da vida sobre a terra. Há outras coisas que envolveram a vida de Salomão e que vai levar o coração de Salomão a essa frieza ou a essa análise da vida debaixo da terra, onde a percepção que nós temos em um primeiro momento é de que não faz sentido a nossa existência, não tem muito valor a nossa caminhada sobre essa terra. E aí nós precisamos compreender isto para não permitir que a nossa percepção final da vida seja como esta de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 11, nós temos um pequeno resumo daquilo que foi as últimas experiências de Salomão. O texto vai revelar que Salomão se afastou do Senhor, seu coração se esfriou, seu temor se esfriou em relação a Deus, em relação à vontade de Deus, e ele deixou-se contaminar. Eu gostaria de ler aqui alguns versos para que nós possamos nos situar e entender a situação espiritual de Salomão, quando ele vai chegar a essa conclusão sobre a vida debaixo do sol. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A elas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas, ou Moloque. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Camus, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos
de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. E aí nós temos o desfecho daquilo que se tornou a relação de Deus para com Salomão. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel. De 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Então nós sabemos que depois da morte de Salomão, o reino de fato foi dividido e 10 tribos de Israel passou às mãos de Jeroboão, que era um servo de Salomão. E aqui nós percebemos o rumo que tomou a vida de Salomão nos seus últimos dias. Salomão permitiu que o seu coração se distanciasse do Senhor. Salomão perdeu aquilo que ele mesmo disse, revelou em Provérbios. Ele disse: o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Salomão perdeu esse temor para com o Senhor. E aí Salomão vai falar de uma sabedoria que Paulo vai dizer lá na frente, que é uma sabedoria do homem, uma sabedoria da terra, uma sabedoria que é louca. Então, apesar de ser esse homem cheio de sabedoria, uma sabedoria que veio de Deus, e ele vai revelar isso de muitas formas, escrevendo o Provérbios e tornando Jerusalém, a Israel, um grande poderio na época em muitos sentidos. Nós vamos perceber que Salomão vai limitar a sua sabedoria por causa dessa perca de temor. Ele vai olhar a vida na terra a partir de uma contemplação muito humana, muito mais humana, ainda que em alguns outros momentos nós vamos perceber que ainda há um temor, um reconhecimento de que nós deveremos prestar conta de todas as nossas obras a Deus pelos nossos feitos aqui na terra. Então, ainda há um temor, como disse o texto, o seu coração já não era tão fiel. Então nós vamos entender, vamos percebendo que as palavras de Salomão, a vida de Salomão nos seus últimos dias, levou ele a escrever um livro que é considerado um livro mal-humorado, um livro cheio de pessimismo, porque é alguém que vê a vida dessa perspectiva debaixo do sol, a vida sendo traduzida a partir da terra simplesmente. E aí onde está o problema da existência de boa parte dos seres humanos, onde nós vivemos como se a vida fosse isso aqui, olhando, tentando encontrar a resposta, a vida debaixo do sol, desconsiderando aquele que é o sentido, aquele que deu origem a tudo, toda a existência humana, toda a existência terrena. Então isso é impossível. Nós precisamos olhar para Salomão e ver que Salomão foi alguém que teve tudo que na terra um homem pode ter em grande quantidade, dentro do seu período cultural, dentro do seu período histórico. Salomão alcançou tudo aquilo que um homem luta para ter, um homem da terra, um homem com essa visão de poderio, de sabedoria, de riqueza. Salomão alcançou tudo isso, tudo que a terra pode produzir, pode oferecer a um homem. Salomão alcançou. Salomão era o homem considerado um dos homens mais ricos da época, o homem mais sábio da época, o homem que tinha mulheres, muitas mulheres. Ele vai dizer que ele tinha um harém
a delícia dos homens, né? E Salomão tinha toda a nação debaixo do seu poderio, da sua liderança. Todo Israel honrava Salomão. Quem não gostaria de ter isso? E nós percebemos em Salomão é que tudo isso chegou a um ponto em que não servia para nada. Fez Salomão chegar a uma conclusão de que todas essas regalias e todo esse poder, todo esse grande prazer, todas essas grandes riquezas não pode ser o sentido da vida, não pode assegurar a vida. E aí é onde nós precisamos encontrar a sabedoria, precisamos perceber como que a Bíblia é completa, como que a Bíblia vai narrar e mostrar para nós o rumo, o sentido para a verdadeira existência humana, para a verdadeira sabedoria. Nós temos uma história vasta de muitos sábios, de muitos entendidos, e muitos deles descrevem a vida do ponto de vista da terra, do ponto de vista humano, e haverá sempre perguntas sem respostas para essa vida debaixo do sol. Por isso, o comentarista, descrevendo sobre esse assunto, ele vai dizer: se a nossa visão da vida não for mais longe do debaixo do sol, todos os nossos esforços terão um sobretom de miséria. E é isso que nós percebemos nessa avaliação de Salomão sobre a vida debaixo do céu. Tudo que Salomão diz é verdade quando a vida se limita a essa existência debaixo do sol. Se você tenta encontrar sentido para viver a partir simplesmente da terra, dessa vida debaixo do sol, você encontrará só miséria, você não encontrará motivo para a alegria, você não encontrará motivo para o prazer. É interessante que ao mesmo tempo que Salomão fala que a vida é uma ilusão, ele fala para a gente desfrutar, para a gente aproveitar a vida com a mulher da nossa mocidade, para comer, desfrutar das coisas que Deus nos dá. E como desfrutar, como encontrar prazer se a vida é uma ilusão, é sentido. Então a gente percebe que existe uma certa falta de ligação, de nexo com essa avaliação, porque no fundo, Salomão ainda tinha um pouco de temor e sabia que ainda era possível desfrutar, ter realmente alegria debaixo do sol, quando nós entendemos que é Deus que concede isso, tá? E aí Ele mesmo vai nos apontar um caminho, vai nos apontar um direcionamento para a compreensão da vida, porque nós estamos tão agarrados a essa existência terrena e não queremos ver, não queremos olhar na perspectiva que a Bíblia constantemente quer nos mostrar o que é a vida, o que é a caminhada do homem sobre a terra. Por mais conscientes que a Bíblia quer nos tornar acerca do início e do fim da vida sobre a terra, nós nos iludimos, nós criamos bloqueios acerca dessa existência e nós queremos eternizar aquilo que não pode ser eternizado e desconsideramos aquilo que precisa desde já ter uma perspectiva eterna, uma perspectiva para a eternidade. Tá? Nós sabemos que a nossa alma existirá eternamente. A vida não acaba após a morte desse corpo físico. A vida continua, mas se nós desconsiderarmos a eternidade, desconsiderarmos a eternidade da alma, aí nós teremos grandes problemas. Tá? Não só deixaremos de viver essa existência aqui na Terra, mas também teremos grande falta de vida, na verdade nenhuma possibilidade de vida mesmo na eternidade. Ok? Essa é mais uma das nossas reflexões, que Deus possa abençoar. Espero você no próximo encontro, falando um pouco mais sobre essa vida debaixo do sol, na perspectiva de Salomão, buscando resposta para aquilo que nós precisamos realmente entender para deixar a vida viver.
A vida não está debaixo do sol, a vida está além, a vida está na perspectiva do céu. A terra só pode ser ressignificada a partir do céu. A terra não tem possibilidade de ressignificar a si mesma. Somente o céu pode ressignificar a terra. Até o nosso próximo encontro.